Olá pessoal, aqui quem fala é o Binho Riane Perinoto, falo aqui de Brasília, Ministério da Cultura. Então a gente está aqui compondo essa gestão do governo Lula, gestão da ministra Margarete Menezes, aqui a nossa secretária da Secretaria Nacional dos Comitês de Cultura, a Roberta Martins, e aqui representando também o diretor de Assistência Técnica, Estados, Distrito Federal e Municípios, que é o diretor Tiago Rocha Leandro. Aqui no Ministério da Cultura estou cumprindo o cargo de coordenação geral, de orientação e capacitação dentro dessa diretoria. Então, passando aqui para falar com vocês que estão aí na EBAC, né? Fazendo esse vídeo aqui a pedido do próprio professor José Eduardo Pachá. A pergunta que ele nos fez de modo provocativo foi do porquê da Lei Paulo Gustavo ser uma grande oportunidade para documentaristas, né? A ideia é estimular principalmente o pessoal aí que está iniciando, portanto, não apenas quem já atua como documentarista, mas às vezes o pessoal que está aí no início de carreira também. Então, em 2021 começou a se elaborar a redação da Lei Paulo Gustavo, e tinha como uma das possíveis fontes de recurso que era do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. Por isso, por essa origem que existia naquele momento da confecção da lei, é que a lei, então, tem uma separação de ter dois artigos, que é o artigo 6º e o artigo 8º. O artigo 8º ele é amplo, de várias linguagens, expressões, manifestações artísticas e culturais, que seria de parte do recurso que viria do Fundo Nacional de Cultura. E o artigo 6º tem um aspecto mais recortado, enquanto linguagem, enquanto expressão, né, enquanto modo de se manifestar artisticamente, inclusive, e na técnica, que é via artigo 6º, é que vai tratar dos recursos que serão implementados para o audiovisual, no audiovisual e via audiovisual. Para vocês que vão estar tratando aí do assunto de fazer documentários, né, produção de filmes e vídeos, no artigo 6º é o inciso 1, que vai tratar desse assunto. Ele vai tratar de recursos destinados para a produção. Pode ser ficção e pode ser documentários. Pode ser também, inclusive, tanto documentários quanto ficção, numa perspectiva também com animação, né? Ou com as pessoas vida real, né? Pode ser atores ou as pessoas da nossa rotina, do dia a dia, desse nosso mundo, que é ser retratado em documentários, né? Podendo inclusive ser curta-metragem, média-metragem, longa-metragem. Pode ser inclusive séries, webséries, pode ser telefilmes, pode ser, enfim, várias questões que tratam do audiovisual. Nesse inciso 1, é muito interessante vocês saberem, inclusive, que pode ser a pessoa proponente ser do audiovisual ou não necessariamente, porque como a proposta é gerar produtos audiovisuais, a produção audiovisual, pode ter pessoas que são proponentes dos projetos de se fazer algum tipo de retratar, né, de documentário, por exemplo, das culturas populares e tradicionais, que são pessoas das próprias culturas populares e tradicionais propondo projetos. E aí, parte da equipe técnica, parte das pessoas que vão compor a proposta do projeto, sendo, portanto, do audiovisual. Pode ser na roteirização, na própria filmagem, na edição, ou mixagem, a montagem, enfim. Então, vocês que estão aí se iniciando, vocês podem vir a ser proponentes para fazer projetos de documentários em nome de vocês, seja CPF, seja CNPJ, podem participar de outros projetos compondo com essas tarefas, né, com essas atribuições, funções. Então,
tem oportunidades aí. A Lei Paulo Gustavo é o maior aporte de recursos da história para fomento direto, sem precisar passar por nenhuma captação de recursos por abatimento de impostos, isenção fiscal via empresas, né? É recurso direto no sentido de prefeituras e governos estaduais recebem um aporte de recursos do governo federal e são os estados e municípios que vão lançar a concorrência pública local, né? Algum chamamento público, editais seletivos, para que as pessoas possam acessar esses recursos. Ainda no artigo 6º, além do inciso 1 que eu acabei de comentar, tem ainda os incisos 2, 3 e nas esferas governamentais estaduais também tem inciso 4. Os municípios não executam o inciso 4. Nesses outros dois incisos, quando vai falar de municipalidade, inciso 2 e inciso 3, inciso 2 vai tratar da ideia da projeção de filmes. Pode ser exibição de filmes a céu aberto, né? Cinema de rua, cinema itinerante, ou salas de cinema. Então, projetos que tratem da ideia de exibir filmes, circular, projeção, tela, enfim, né? E o inciso 3 ele é muito amplo, ele vai tratar desde digitalização de acervos audiovisuais, até cursos, formações, capacitações, festivais e outras modalidades dentro desse inciso 3. Pode ser uma ou outra dessas possibilidades, ou, se der conta, dependendo do aporte de recursos, tamanho que chega no município e no estado, pode ser que dê conta de mais de uma ou quase todas. Depende muito da vontade política local. E o inciso 4, que é específico do recorte via governos estaduais, vai tratar mais de direitos de exibição, incluindo a relação de TVs públicas, ou vídeo por demanda, né, dos streamings, tem mais esse tipo de recorte. E uma observação que é importante, tanto nesse inciso 4, vai estar voltado mais para a perspectiva de empresas, já com trajetória, mais consolidadas, né, da área do audiovisual e para essas temáticas que eu mencionei, dentro do inciso 4. E o inciso 1, que foi o primeiro que eu comentei para vocês, na produção audiovisual, quando for filmes longa-metragem, seja ficção ou documentário, quando for séries, também, seja ficção ou documentário, e quando for telefilme, também, seja documentário ou seja ficcional. Nesses 3 casos, tem que estar como CNPJ de empresa produtora de audiovisual. Para todos os outros, que é curta-metragem, média-metragem, até videoclipe e outros recortes possíveis de se entender produção de vídeos e filmes, desde que não essas 3 especificamente, podem ser pessoas mais simples, né, de acesso, quem nem está organizado necessariamente com CNPJ de produtor audiovisual. Então, fiquem atentos, acompanhem os editais que vão ser formulados nos seus estados e municípios, acompanhem, inclusive, com poder de fala para poder dialogar nesses espaços com a construção da política pública nos locais, nos territórios, seja do estado ou do município. A Lei Paulo Gustavo é para ser para todos, né? Uma lei muito generosa, não só nos valores, como eu já mencionei, que são quase 4 bilhões ao todo para o Brasil, mas ela também é generosa na acessibilidade, ela é mais desburocratizada e ela visa garantir o recurso chegando na ponta, ser acessível na linguagem e ser acessível na documentação e ser para uma ampla diversidade cultural. A gente recomenda que acessem o site do Ministério da Cultura. A gente tem no site do Ministério da Cultura o próprio site da Lei Paulo Gustavo. Lá vocês vão conseguir ter mais informações, detalhes, perguntas frequentes, cartilhas, tutoriais, a própria lei, o decreto que regulamenta a lei. Então, bons estudos e a gente segue se falando. Até breve. Tchau, tchau.